Fala pessoal, boa tarde, aqui é o professor Everson e eu venho aqui, pessoal, para dar a nossa aula online, para que a gente não possa perder o conteúdo nenhum durante esse período de quarentena. Lembrando que as recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, devem ser seguidas a risco, tá ok? Mesmo que você não seja o grupo de risco, sua avó é, muitos dos seus pais são, seus tios, pessoas que você conhece, que você entra em contato todos os dias. Então é importante manter-se sempre cuidado consigo mesmo para que não possa acabar comprometendo a saúde do outro, tá bom? Esse vídeo é para a galera do 7º ano. Nós vamos continuar o nosso assunto sobre números inteiros. Vocês sabem já o que são números inteiros, a gente já viu na sala vários exemplos. Sempre lembrem, os números inteiros eles são representativos de ganho e perda. Quando é ganho, o número é positivo. Quando é perda, o número é negativo. Então, e também quando eu estou falando sobre medidas entre si. Como assim? Quando eu estou falando sobre a altura, vocês lembram daquele exemplo do Monte Everest? O Monte Everest está a 8.500 quilômetros acima do nível do mar. Está 8,5 quilômetros acima do nível do mar. Já a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo da Terra, ela está a 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Então, em relação ao nível do mar, o Monte Everest está mais 8,5 quilômetros acima do nível. E as Fossas das Marianas estão menos 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Então, é sempre esse estigma de perda e ganho e perda, tá bom? Mas vamos lá para os casos concretos. Gente, quando eu estou lidando com operações matemáticas com números inteiros, eu tenho que ter simplesmente aquela regrinha que eu ensinei na sala. Positivo com positivo, positivo. Negativo com negativo, positivo. Sinais diferentes, como por exemplo, positivo com negativo dá negativo e negativo com positivo dá negativo, tanto faz. Quando eu tenho sinais diferentes, o meu resultado é uma subtração. Eu tenho que fazer uma subtração para chegar no resultado, e quando eles são iguais, eu tenho que fazer uma adição. Ah, professor, mas quando eu tenho um número, eu vi lá no exemplo no livro, eu tenho um número e ele tem sinal negativo, os dois têm sinais negativos, aí realiza a soma, só que o resultado sai negativo. Como assim? Gente, negativo com negativo não anula, entendeu? Você não pode anular o sinal, você só vai fazer a operação subtração. Então você não pode anular o sinal. O resultado sempre é o sinal do maior, o maior número, ele que faz a herança dos sinais. Então o resultado sempre vai ter o mesmo sinal do número maior. Por exemplo, menos 25 menos 25. Então vai ficar quanto? Menos 50. Por quê? Porque o resultado ele herda o sinal do número maior. Não tem número maior, então vai herdar dos dois. Se os dois são positivos, vai ser positivo. Se os dois são negativos, vai ser negativo. Então, quando eu tenho um número, por exemplo, agora é outro caso concreto. Quando eu tenho um número que ele tem um contrário, por exemplo, menos 25 mais 25, o resultado sempre é zero. Como assim, professor? Pode repetir? Sim, vamos lá. Menos 25 e mais 25. 25 negativo e 25 positivo. São totalmente o contrário um do outro. Sempre quando eu tenho esse caso de números contrários, o resultado sempre é o zero. Professor, menos zero? Não, sempre o zero. O zero nunca vai levar um sinal. Ele nunca vai levar. Então é só zero, tá ok? Agora, respondendo a muitas dúvidas que o pessoal teve durante as atividades, que vieram me chamar, vários pais, vários alunos vieram me chamar atrás de dúvidas, e eu respondi todas. Foi em questão de tanto como é que eu posso dizer, a nossa reta numérica, quanto casos que usam parêntese. Vamos lá, gente. Quando eu tenho um caso de reta numérica, eu não preciso ter um número
exemplificado. Por exemplo, a Bia, ela veio me falar sobre uma questão da página, se eu não me engano, 49, que falava que tinha uma somazinha lá, tinha uma operação, e ela tinha que indicar os sentidos das setas na reta numérica. Aí lá ela ficou surpresa porque não tinha o -8 e não tinha como ela exemplificar o -8. Aí o que foi que eu falei pra Bia? Bia, vamos lá. Não precisa ter um -8, você só precisa indicar a direção. Se é -8, então é direção esquerda. Se é 8 positivo, direção direita, tanto faz para onde você estiver olhando. Sempre o 0 ele vai definir entre a divisão entre o negativo e o positivo, tá bom? Agora uma dúvida do Daniel. O Daniel me falou, o pai do Daniel veio me procurar e o Daniel também, ele me falou de um caso cujo os dois números da operação estavam dentro do parêntese, mesmo sendo positivos. Os números eram positivos, mas estavam dentro do parêntese. E eles davam um resultado negativo. Como assim? Gente, não, quer dizer, dava um resultado positivo, normal, só que a operação realizada era subtração. O que foi que houve? Sempre, entre esses dois parênteses, tinha um pequeno sinal de subtração. Então, um dos números positivos dentro do parêntese, o sinal positivo dele interagiu com o sinal negativo do de fora. Quando um sinal de mais dentro do parêntese interage com um sinal de menos fora do parêntese, são sinais diferentes. E sinais diferentes é a subtração. Então, quando eu tenho sinais diferentes, é a subtração. Por isso que deu o resultado, se eu não me engano, foi 8. Se eu não me engano, foi 8, tá bom? Mas isso é só para exemplificar alguns casos concretos que a gente pode ter, casos especiais para definir o quanto você tem que prestar atenção nessa matéria. Vamos lá. Sempre quando eu tenho um número dentro do parêntese e um sinal fora do parêntese, o sinal de dentro do parêntese vai sim interagir com o sinal fora do parêntese. Sempre. Se os sinais forem iguais, soma. Se os sinais forem diferentes, subtrai. É basicamente a mesma regra. Vocês têm que ter ideia dessa regra. Quando vocês chegarem nos casos especiais, vocês têm que lembrar de pequenas regrinhas, como por exemplo, essa regrinha do parêntese, a regrinha da reta numérica, que não precisa ter um número lá na reta numérica para você indicar. É só, se ele é negativo, coloca para trás do 0. Se ele é positivo, coloca para frente do 0. Basicamente isso, pessoal. Então, essa é a explicação. Não tem muita coisa exemplificando. Sempre, principalmente no nosso conteúdo que está sendo fácil, por exemplo, quando vocês encontrarem qualquer atividade por aí, ou em qualquer prova que vocês forem fazer, simulados, não sei, qualquer número grande envolvendo mais de um sinal, você não precisa se preocupar. Faça a equação normal, porque entre subtração e adição não existe prioridade entre um e outro. Você resolve, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Não, a ordem que você fizer a equação, a operação, não vai mudar nada no seu resultado, tá bom? Mas sempre lembre da regrinha lá, ó. Números, sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai, tá bom? Então, fico aberto às dúvidas, sempre vou estar disponível em qualquer canal, seja no Instagram, seja no Positivo On, seja pelo Positivo On do colégio, seja pelo Instagram do colégio, eu sempre vou estar disposto a resolver qualquer dúvida, entendeu? Então, pessoal, fica com Deus, se cuidem, pensem nos outros, não saiam de casa sem precisão e cuidem bastante das pessoas que você ama, tá bom? Então, vamos ficar por aqui, qualquer dúvida me chama lá, tchau, tchau!